Você já teve aquela sensação de que sua vida está sendo movida por algo maior, mesmo quando tudo parece silencioso? Às vezes, o coração aperta sem explicação, portas se fecham do nada, e o mundo ao redor simplesmente não faz sentido. E é justamente aí que mora o mistério. Será que isso tudo é um sinal? E se você for, de fato, alguém escolhido por Deus para algo grandioso, mas ainda não percebeu? Nem sempre o chamado vem com um clarão no céu ou uma voz audível. Na maioria das vezes, ele começa com uma inquietação sutil, quase como uma faísca que insiste em não apagar. Você tenta seguir com a vida normalmente, mas algo dentro de você está em movimento. Algo clama por mais. E é justamente esse algo que pode estar apontando para um propósito divino sendo despertado. Neste vídeo, vamos explorar 3 sinais profundos que, quando aparecem juntos, são como setas espirituais indicando que Deus está prestes a agir de forma poderosa na sua jornada. Esses sinais não são coincidências, são pistas do céu, marcando a preparação silenciosa de um escolhido. Mas antes de seguir adiante, eu preciso te dar um aviso. Se esses sinais já começaram a aparecer na sua vida, talvez você esteja mais perto da promessa do que imagina. Está pronto para descobrir? Já aconteceu com você de tudo estar aparentemente bem, mas por dentro algo não se encaixar? É como se uma voz silenciosa estivesse te cutucando, dizendo tem algo mais. Essa inquietação espiritual não é ansiedade comum, é um sinal de que o céu está se movendo. Muitas vezes, é o primeiro sussurro de um propósito divino sendo ativado. E quem é sensível, sente mesmo sem entender. O curioso é que esse incômodo não tem explicação lógica. Você olha em volta, vê que a vida até anda nos trilhos, mas o coração não se aquieta. Isso acontece quando a alma começa a se desalojar de lugares que já não alimentam mais o crescimento espiritual. Deus começa a tirar o conforto para abrir espaço para o alinhamento com algo maior. É desconforto com propósito. Muita gente ignora essa fase achando que é apenas tédio ou insatisfação comum. Mas é preciso discernimento quando essa inquietação vem acompanhada de uma busca mais profunda por sentido, é sinal. A inquietação é um empurrão que Deus dá para nos tirar do piloto automático. E, se você tem sentido isso com frequência, preste atenção, pode ser o início do despertar interior. Essa fase também traz uma sensibilidade aguçada. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Palavras, músicas, versículos, tudo parece falar diretamente com você. Isso não é acaso, é o Espírito ativando sua percepção espiritual. E quando isso acontece, a pessoa começa a entender que está sendo chamada a sair do comum para viver o extraordinário. Há quem tente calar essa inquietação se enchendo de atividades, distrações e até vícios disfarçados de rotina. Mas isso só piora. Porque quanto mais você foge, mais Deus aperta. Ele não vai deixar que você se acomode num lugar que não tem mais o seu nome. A inquietação vem como uma sirene interna, avisando não é mais aqui. É hora de alinhar o coração com o novo. Um exemplo claro disso é quando você perde o prazer por aquilo que antes te motivava. O trabalho, as amizades, os planos, tudo começa a perder o brilho. Não é depressão. É redirecionamento espiritual. É o céu te dizendo: você não nasceu para viver no raso. E por mais desconfortável que seja, esse sentimento é o início de uma transformação profunda. Algumas pessoas chamam isso de crise de identidade. Mas, na verdade, é um convite para descobrir a verdadeira identidade espiritual. A inquietação é como uma senha secreta ativando um chamado adormecido. É Deus dizendo: chegou a hora. E mesmo que você ainda não saiba para onde ir, o primeiro passo é reconhecer que ficar parado já não é mais opção. Quando essa agitação interna vem acompanhada de sonhos diferentes, intuições repetidas e um desejo de buscar mais a Deus, fique atento. A inquietação espiritual começa a gerar fome por direção. E nessa busca, portas começam a se abrir não por força humana, mas por movimento espiritual. É o início da preparação divina para algo maior.
Outro sinal forte é quando você começa a se incomodar com o que antes aceitava sem questionar. Valores, comportamentos, ambientes, tudo começa a ser revisto. A inquietação te empurra para um novo padrão de vida, mais alinhado com os princípios do céu. E nesse processo, você começa a entender que fé não é só acreditar, mas também deixar-se moldar. Por fim, entenda, essa inquietação é sinal de que Deus não desistiu de você. Ao contrário, Ele está te chamando para mais perto, mesmo que ainda não revele todos os planos. Não lute contra isso. A inquietação espiritual é o início de uma mudança que vai afetar não só o seu interior, mas também o seu destino. É só o começo. E vem muito mais por aí. Existem momentos em que tudo parecia caminhar bem, planos alinhados, oportunidades surgindo e, de repente, tudo se desfaz. Sem aviso, portas que pareciam certas se fecham na sua frente. E a primeira reação é sempre tentar entender o porquê. Mas, quando Deus está no controle, nem sempre Ele dá explicações imediatas. Às vezes, o silêncio é proteção. A frustração de ver uma porta se fechar pode ser devastadora. Principalmente quando você já estava investindo tempo, energia e expectativa. Mas é justamente nesse ponto que a confiança em Deus é testada. O que parece uma perda, na verdade, pode ser um livramento. Porque Deus vê o que você não vê e, por amor, te desvia de atalhos perigosos. Quando Deus fecha uma porta, não é castigo, é estratégia. Ele está evitando que você entre em lugares onde sua essência se perderia. Onde sua fé seria corroída, seu propósito desviado e sua identidade abafada. Às vezes, a porta não se fecha porque você não era bom o bastante, mas porque você é escolhido demais para se contentar com pouco. Muitos se revoltam com os fechamentos e perdem a sensibilidade de enxergar os sinais. Mas toda vez que um caminho se encerra sem motivo aparente, vale a pena parar e perguntar: o que Deus está tentando me mostrar com isso? Talvez seja a hora de mudar a direção. Ou talvez Ele esteja te ensinando a depender menos do plano e mais da presença dEle. O problema é que a gente foi ensinado a associar portas abertas com bênção, e portas fechadas com rejeição. Mas o reino de Deus não funciona com essa lógica humana. Às vezes, Ele fecha uma porta agora para abrir um portão mais à frente. E se você continuar batendo na porta errada, vai perder o tempo certo do que Ele já preparou para você. A maturidade espiritual cresce muito nesses momentos. Quando você não se desespera, não tenta forçar, e apenas diz: se Deus fechou, Ele sabe o que faz. Isso não significa passividade, mas confiança. Fé de verdade é acreditar que até os nãos fazem parte do plano. E que cada porta trancada tem a chave certa no tempo dele. É nesse tipo de cenário que muitos escolhem desistir. Pensam que a vida travou, que Deus se esqueceu. Mas o que parece pausa, às vezes é só redirecionamento. Deus está reposicionando você, realinhando sua rota. Porque o escolhido não anda em círculos, ele é conduzido por caminhos específicos, mesmo que pareçam sem saída no início. Fechamento de portas também expõe o que estava escondido. Você começa a ver o que não via antes: relações falsas, motivações erradas, planos que não tinham raiz. E tudo isso é graça. É Deus limpando o terreno para plantar algo novo. A poda dói, mas prepara a árvore para dar fruto no tempo certo. Aprender a lidar com as portas fechadas é um sinal de que você está amadurecendo espiritualmente. Porque só quem já andou com Deus por um tempo sabe: Ele fecha hoje o que amanhã iria te machucar. E esse entendimento muda tudo. Tira o peso, a ansiedade, e traz paz no meio do aparente caos. Então, da próxima vez que uma oportunidade sumir da sua frente sem explicação, respire fundo. Pode ser que o céu tenha te blindado de um erro. E, com o tempo, você vai olhar para trás e agradecer pela porta que não se abriu. Porque em vez de te prender, ela te lançou mais perto do seu destino. Pouco antes de um grande mover de Deus, as provações se intensificam. É como se o céu ficasse em silêncio,
e as lutas aumentassem de forma quase injusta. Você ora mais, busca mais, e ainda assim parece que tudo está dando errado. Mas o que muita gente não percebe é que essa fase não é sinal de abandono, é sinal de lapidação. Deus está moldando o vaso para que ele aguente o peso da promessa. A dor tem um papel que o conforto nunca terá, ela revela onde ainda estamos frágeis. As provações vêm para nos fortalecer, não para nos destruir. É nas batalhas que o guerreiro se forma. E quem é escolhido precisa estar pronto, não apenas para receber bênçãos, mas para sustentá-las com maturidade espiritual e fé inabalável. Porque bênçãos sem preparo viram armadilhas. Tem dias em que a luta parece não dar trégua. É problema no trabalho, em casa, na mente, na alma. Mas até isso tem direção. Quando a pressão aumenta de todos os lados, é sinal de que algo dentro de você está sendo ativado. Deus permite que a fornalha esquente para que o ouro da sua fé apareça. Ele não quer te destruir, ele quer te purificar. É nesse tempo que muitos se perguntam: será que Deus se esqueceu de mim? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Ele fala com mais força por meio dos acontecimentos do que com palavras. Enquanto você acha que está parado, Deus está preparando o ambiente, alinhando pessoas e ajustando o cenário para o cumprimento da promessa. As provações não vêm para te envergonhar, mas para te posicionar. Cada lágrima, cada luta silenciosa, cada noite em claro, tudo tem peso eterno. Deus está observando como você reage ao processo. Porque não é só sobre chegar ao destino, é sobre quem você se torna no caminho. E só passa para a próxima fase quem não desiste no meio da dor. É nesse ponto que você precisa decidir se vai parar por causa da dor ou avançar por causa da promessa. O inimigo sempre tenta usar as provações para te convencer de que nada vai mudar. Mas Deus usa o mesmo cenário para te mostrar que a mudança já começou. O que define o resultado não é a prova em si, mas como você escolhe passar por ela. Não se engane, ser escolhido não significa ter vida fácil. Significa ter uma vida com propósito. E onde há propósito, haverá resistência. O próprio Jesus foi tentado, perseguido, rejeitado. Mas em tudo isso, ele permaneceu. E se você está enfrentando guerras internas e externas, talvez seja porque o céu te confia uma missão que vai além do comum. As provações revelam o que há de verdadeiro dentro de nós. Na escassez, vemos se confiamos mesmo. No silêncio, descobrimos se temos fé ou só expectativa. Deus permite esses testes para nos mostrar a raiz da nossa confiança. E quando você passa por essa fase sem deixar de orar, de crer e de seguir, você prova que está pronto para o novo. O mais bonito de tudo isso é que, no tempo certo, Deus te honra diante dos mesmos que duvidaram do seu processo. A dor que ninguém viu, o esforço que ninguém reconheceu, ele viu tudo. E recompensa aqueles que não desistem quando tudo parece impossível. Porque ele sabe, o escolhido não vive por vista, vive por fé. Então, se você está passando por uma fase em que tudo parece mais difícil, entenda, é porque está chegando perto. A bênção não vem antes da prova. O alívio não chega antes da resistência. Mas, se você permanecer firme, com fé e confiança, vai ver o que muitos só sonham: a promessa cumprida na sua vida, no tempo perfeito de Deus. Depois de tudo o que foi dito, a pergunta que fica é: você reconheceu esses sinais na sua própria caminhada? Já sentiu essa inquietação sem motivo, viu portas se fechando sem explicação e passou por provações que pareciam maiores do que você? Se sim, talvez não seja só coincidência. Talvez você esteja sendo preparado, forjado, separado, porque os escolhidos não vivem vidas comuns. O que você vai fazer com isso agora? Vai continuar tentando controlar tudo com a força do seu braço, ou vai decidir confiar em Deus, mesmo quando o caminho parecer escuro? A verdade é que o propósito divino não se revela de uma vez, ele se revela passo a passo, para quem permanece, mesmo em meio às dúvidas. Não ignore mais os sinais. Se o céu está te empurrando, é porque algo grandioso está vindo.
Mas para viver isso, é preciso se posicionar. E o primeiro passo é reconhecer Deus, eu entendi o recado. Me alinha ao teu tempo, me molda no teu processo e me prepara para o teu propósito. Agora é com você. Não deixe que essa palavra seja só mais um conteúdo que você escutou. Pegue o que foi falado aqui, reflita, ore a respeito e comece a aplicar no seu dia a dia. Lembre-se, grandes transformações começam com pequenas atitudes, feitas com fé e persistência. Se você sentiu que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, não guarda só para você. Compartilhe com alguém que também precisa entender que é escolhido. E, claro, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. E você não vai querer perder o que o céu ainda vai revelar.